Oh, Dad. Oh, Dad. Capítulo 17. Acordei sobressaltada no meio da noite, ofegando. Meus sonhos foram repletos de clipes dos dedos esqueléticos do Suriel, de nagas sorridentes e de uma mulher pálida, sem rosto, raspando as unhas vermelhas com um sangue em meu pescoço, me rasgando pouco a pouco. Ela ficava perguntando meu nome, mas sempre que eu tentava falar, o sangue borbulhava dos ferimentos superficiais em meu pescoço, me fazendo engasgar. Passei as mãos pelos cabelos encharcados de suor, conforme recuperei o fôlego. Um som diferente preencheu o ar, entrando pela fresta sob a porta do salão da entrada. Gritos e berros de alguém. Saí da cama em um segundo. Os gritos não eram agressivos, mas imperativos, organizadores. Mas os berros... Cada pelo de meu corpo se arrepiou quando abri a porta. Poderia ter ficado e me acovardado, mas ouvira berros como aqueles antes na floresta de casa, quando não conseguiam uma morte limpa e eles sofriam. Eu não suportava. Precisava saber. Cheguei ao alto da grande escadaria a tempo de ver as portas da frente da mansão se escancararem e Tanlin entrar correndo, o feérico aos berros, jogado sobre os ombros. O feérico era quase tão grande quanto Tanlin, mas o grão-senhor o carregava como se não passasse de um saco de grãos. Parecia ser de outra espécie de feéricos inferiores. A pele azul, braços e pernas esguios, orelhas pontudas e longos cabelos de cor de ônix. Mas, mesmo do alto das escadas, eu conseguia ver o sangue jorrando das costas do feérico. Sangue dos cotocos escuros que despontavam de suas omoplatas. Sangue que agora encharcava a túnica verde de Tanlin em poças de cor vibrante e reluzente. Uma das facas do Baudrier havia sumido. Lucy correu para o saguão no momento em que Tanlin gritou: "A mesa! Abre espaço!" Lucy empurrou o jarro de flores para fora da longa mesa no centro do salão. Ou Tanlin não estava pensando com clareza, ou tinha medo de desperdiçar alguns minutos a mais ao levar o homem até a enfermaria. O som do vidro se estilhaçando colocou meus pés em movimento, e eu cheguei à metade das escadas antes que Tanlin apoiasse o feérico aos berros, de bruços sobre a mesa. O feérico não usava máscara. Não havia nada para esconder a agonia que contorcia as longas feições sobrenaturais. Batedores o encontraram jogado sobre a fronteira, explicou Tanlin para Lucien, mas seus olhos dispararam até mim. Eles lampejaram um aviso, mas desci mais um degrau. Tanlin disse a Lucien: "Ele é da corte estival." "Pelo caldeirão," disse Lucien, avaliando os danos. "Minhas asas," falou o feérico, engasgando, os olhos pretos e lustrosos arregalados, encarando nada. "Ela levou minhas asas." De novo, aquela ela sem nome que lhes assombrava as vidas. Quem era ela? Se não governava a corte primaveril, então talvez governasse outra. Tanlin fez um gesto com a mão e água fervente e ataduras simplesmente surgiram à mesa. Minha boca secou,
mas cheguei à base das escadas e continuei andando na direção da mesa e da morte, que certamente pairava naquele corredor. Ela levou minhas asas, repetiu o feérico, estremecendo violentamente. Ela levou minhas asas, disse ele outra vez, segurando a borda da mesa com finos dedos azuis. Tanlin murmurou um som baixo e sem palavras, suave, de um jeito que não tinha ouvido antes, e pegou um retalho para mergulhar na água. Ocupei meu lugar diante de Tanlin à mesa, e o fôlego foi puxado do meu peito quando olhei os danos. Quem quer que ela fosse, não tinha apenas levado as asas dele, tinha as arrancado. Sangue escorria dos pretos cotocos aveludados nas costas do feérico. Os ferimentos eram pontiagudos. Havia cartilagem e tecido partidos no que pareciam ser cortes irregulares, como se ela tivesse cerrado as asas dele, parte por parte. Ela levou minhas asas, disse o feérico de novo, a voz falhando enquanto ele tremia. O choque tomava conta, e a pele do feérico reluzia com veias de ouro puro, iridescentes como uma borboleta azul. Fique parado, ordenou Tanlin, torcendo o retalho. Vai sangrar mais rápido. Não, começou a dizer o feérico, e tentou se virar sobre as costas para longe de Tanlin, daquela dor que certamente vinha quando o retalho tocava os cotocos em carne viva. Foi instinto, ou piedade, ou desprezo talvez, que me levou a segurar os braços do feérico e empurrá-lo para baixo de novo, prendendo-o à mesa o mais cuidadosamente que consegui. Ele se debateu forte o bastante para que precisasse me concentrar apenas em segurá-lo. A pele do feérico era lisa como veludo e escorregadia, uma textura que eu jamais conseguiria pintar, nem mesmo se tivesse uma eternidade para dominar a técnica. Mas fiz força contra ele, trincando os dentes e desejando que o feérico parasse. Olhei para Lucien, mas a cor tinha sido drenada de seu rosto, deixando um desagradável branco esverdeado doentio no lugar. Lucien, falou Tanlin em um comando silencioso, mas Lucien continuou olhando, boquiaberto para as costas destruídas do feérico, para os cotocos, o olho de metal se semicerrando e arregalando, se estreitando e se alargando. Ele recuou um passo e outro, e então vomitou em um vaso de plantas antes de sair, disparado da sala. O feérico se virou de novo e segurei firme, os braços tremendo com o esforço. Os ferimentos deviam tê-lo enfraquecido muito se eu conseguia prendê-lo. Por favor, sussurrei, por favor, fique parado. Ela levou minhas asas, chorou o feérico. Ela as levou. Eu sei, murmurei, com os dedos doloridos. Eu sei. Tanlin tocou com o retalho um dos cortes, e o feérico gritou tão alto que meus sentidos transbordaram, me lançando cambaleante para trás. Ele tentou se levantar, mas seus braços falharam, e o feérico caiu de cara na mesa de novo. Sangue jorrou, tão rápido e tão forte que levei um segundo para perceber que um ferimento como aquele requeriria um torniquete, e que o feérico tinha perdido sangue demais para isso sequer fazer diferença. O líquido jorrava pelas costas até a mesa, onde percorria a borda e fazia um
pinga, pinga, pinga no chão, perto de meus pés. Os ferimentos não estão coagulando, disse ele, sussurrando, enquanto o feérico ofegava. Não pode usar sua magia? Perguntei, desejando poder arrancar aquela máscara do rosto de Tanlin para ver sua expressão na plenitude. Tanlin engoliu em seco. Não para danos tão grandes. Houve um tempo que sim, mas não mais. Ela levou minhas asas, sussurrou ele. Tanlin desviou os olhos verdes e eu soube, naquele momento, que o feérico morreria. A morte não estava mais apenas pairando naquele corredor. Ela estava fazendo a contagem regressiva nas batidas restantes no coração do feérico. Peguei uma das mãos do feérico. A pele ali era quase encouraçada e talvez mais por reflexo do que qualquer outra coisa, seus longos dedos se enroscaram nos meus, cobrindo-os completamente. Ela levou minhas asas, repetiu ele. A tremedeira diminuiu um pouco. Afastei os cabelos encharcados e longos do rosto, meio virado do feérico, revelando o nariz pontudo e uma boca cheia de dentes afiados. Os olhos escuros se voltaram para os meus, suplicando, implorando. Vai ficar tudo bem, falei, e esperava que o feérico não conseguisse farejar mentiras como Suriel conseguia. Acariciei seus cabelos lisos. A textura era como noite líquida, outra que eu jamais conseguiria pintar, mas tentaria, talvez para sempre. Vai ficar tudo bem. O feérico fechou os olhos e eu apertei a mão dele. Algo quente tocou meus pés e não precisei olhar para baixo para ver que seu sangue tinha empoçado ao meu redor. Minhas asas, sussurrou o feérico. Você vai recuperá-las. O feérico abriu os olhos com dificuldade. Jura? Sim, sussurrei. Era a primeira promessa que eu fazia, que era pura mentira. E me odiei por aquilo. O feérico conseguiu dar um leve sorriso e fechou os olhos de novo. Minha boca tremeu. Desejei ter algo mais a dizer, algo a oferecer a ele, além de promessas vazias. Mas Tanlin começou a falar, e quando olhei para cima, o vi segurando a outra mão do feérico. Que o caldeirão lhe salve, disse ele, recitando as palavras de uma oração que provavelmente era mais velha que o reino mortal. Que a mãe lhe segure, passe pelos portões e sinta o cheiro da terra imortal de leite e mel. Não tema o mal, não sinta dor. A voz de Tanlin hesitou, mas ele terminou. Vá e adentre a eternidade. O feérico deu um último suspiro e sua mão ficou inerte na minha. Não soltou, no entanto, e continuei acariciando seus cabelos, mesmo quando Tanlin o soltou e se afastou alguns passos da mesa. Eu conseguia sentir os olhos de Tanlin sobre mim, mas não queria soltar a mão do feérico, pois não sabia quanto tempo levava para uma alma deixar o corpo. Fiquei na poça de sangue, até que ela ficasse fria, segurando a mão esguia do feérico e lhe acariciando os cabelos, imaginando se percebeu que eu tinha mentido quando jurei que ele recuperaria as asas, imaginando se, para onde quer que tivesse ido, ele tivesse recuperado as asas. Um despertador soou em algum lugar da casa e senti a mão de Tanlin sobre meu ombro. Ele se foi. Solte-o. Avaliei o rosto do feérico, tão sobrenatural, tão pouco humano,
Quem poderia ser tão cruel a ponto de feri-lo daquela forma? Feire, disse Tanlin, apertando meu ombro. Afastei os cabelos do férico para trás da longa orelha pontuda, desejando que eu soubesse seu nome. E depois soltei sua mão. Tanlin me levou a escada acima. Nenhum de nós se importou com as pegadas ensanguentadas que deixei para trás, ou com o sangue gelado que ensopava a frente de meu vestido. Parei no alto da escada, me desvencilhando das mãos de Tanlin, e olhei para a mesa no saguão abaixo. Não podemos deixá-lo ali, falei, fazendo menção de descer. Tanlin segurou meu cotovelo. Eu sei, disse, as palavras muito esgotadas e exausto. Ia acompanhá-la para cima primeiro, antes de enterrar o férrico. Quero ir com você. É perigoso demais à noite para você. Posso me cuidar? Não, falou Tanlin, os olhos verdes brilhando. Estiquei o corpo, mas ele suspirou, os ombros se curvando. Eu preciso fazer isso sozinho. A cabeça de Tanlin estava curvada, os ombros inclinados para dentro. Nenhuma garra, nenhuma presa. Não havia nada que pudesse ser feito contra aquele inimigo, aquele destino. Ninguém com quem lutar. Eu assenti, porque eu também preferiria ir sozinha, e virei para o quarto. Tanlin permaneceu no alto das escadas. Feire, disse ele, tão baixinho que me virei para ele de novo. Por quê? Ele inclinou a cabeça para o lado. Você não gosta de nosso povo normalmente. E depois de András, mesmo no corredor escuro, os olhos em geral brilhantes de Tanlin estavam sombrios. Então, por quê? Eu me aproximei um passo, os pés cobertos de sangue grudando no tapete. Olhei para baixo das escadas, para onde ainda conseguia ver a silhueta de bruços do férrico e os cotocos das asas. Porque eu não iria querer morrer sozinha, falei. Minha voz falhou quando olhei para Tanlin de novo, me obrigando a encará-lo. Porque eu iria querer que alguém segurasse minha mão até o fim, e um pouco depois disso. Isso é algo que todos merecem, humanos ou férricos. Engoli em seco, a garganta dolorosamente contraída. Eu me arrependo do que fiz com András. Falei, as palavras tão contidas que não passavam de um sussurro. Eu me arrependo de haver tanto ódio em meu coração. Eu queria poder desfazer isso. E sinto muito mesmo. Não conseguia lembrar da última vez, se é que houvera uma, em que falara com alguém daquela forma. Mas Tanlin apenas assentiu para mim e se virou. E imaginei se deveria dizer mais, me ajoelhar implorando pelo perdão dele. Se Tanlin sentia tanto rancor, tanta culpa por um estranho, então András... Quando abri a boca, Tanlin já estava descendo as escadas. Eu observei cada movimento que ele fez, os músculos do corpo, visíveis através daquela túnica ensopada de sangue. Observei aquele peso invisível sobre os ombros de Tanlin. Ele não me olhou quando pegou o corpo destruído e o carregou até as portas do jardim, além do meu campo visual. Fui até a janela no alto das escadas, observando enquanto Tanlin carregava o férrico pelo jardim, iluminado pela lua, e para os campos das colinas, além dele. Tanlin não olhou para trás uma única vez.